Bom dia, queridos amigos, irmãos amados. Que o nosso Mestre Jesus envolva-nos neste dia sublime em que os nossos pensamentos se unem com o desejo de nos fortalecermos no bem, para que a nossa caminhada se torne mais suave. Convidamos a todos a refletir conosco no Evangelho desta manhã, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequenos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se estenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade doutra sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades do Espírito que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram uma boa fé e com humildade, à luz do que daqueles que supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir a força dos olhos, dado que lhe apraz tê-los fechado. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam-se as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos, não a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tem de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que Deus, nem os espíritos que são os executores de sua vontade, se lhes submetem às exigências. Inquiram de si mesmo o que diriam, se o último de seus servidores se lembrasse de lhe prescrever de prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso o que a ele lhe se dirige humildemente, e não que se julgam mais do que ele. Amado Jesus, querido Mestre, que nesta hora em que comungamos os nossos ideais, nesse diapasão de luz e de amor que é o Evangelho de Jesus, convite incessante para as nossas reflexões, a fim de que possamos, Senhor, compreender melhor todas as oportunidades que Ele tem nos concedido. Queridos amigos, agradeçamos sempre a Jesus pelo conhecimento,
que a doutrina espírita tem nos oferecido, mas que saibamos fazer bom uso dela, em benefício da nossa libertação, em benefício da evangelização de tantos espíritos que buscam a implantação do reino de Deus em seus corações. Que a paz e a alegria seja constante em nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Queridos amigos, nós estamos lendo uma mensagem extremamente importante para que a gente possa não só ler, mas refletir nela em relação a nós mesmos, né? Muitas vezes nós achamos que temos muito conhecimento, uma cultura espírita, mas nós não refletimos neste conhecimento e não refletimos também na grandeza da essência que o Evangelho nos convida para que nós nos tornemos um ser melhor. E aqui ele começa: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequenos. Por que será que Jesus trouxe para nós essa colocação trazida por Mateus? E nós sabemos que muitos desejam ter uma supercultura, e nessa supercultura nós vamos ver que a cultura dos homens não é a cultura que nós estamos buscando almejar. E nós sabemos que dentro dessa cultura, dessa supercultura ou desse momento que estamos vivendo, nós buscamos numa mensagem de Emmanuel que ele nos fala: alfabetizar é instruir sempre. Alfabetizar não é dar um aletramento para as crianças, é instruir sempre. Alfabetizar, buscar um conhecimento que expande o meu olhar para as questões da vida. Sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades de guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. Nós estamos vivendo este momento, meus irmãos, com países com a cultura, com riquezas, brigando, se matando, destruindo em função de angariar os louros da glória, de uma inteligência doentia, sem que pudessem pensar que a educação espiritual, os valores éticos e morais são chaves para a nossa libertação. Essa intelectualidade, tantas vezes, que nós queremos tanto, que é tão requintada, ela é muito importante para os homens, para a civilização humana, mas ela não consegue modificar aquilo que Deus nos ofereceu, que o Evangelho vem nos falar, porque os doutos, os doutores, eles não são capazes de entender. Hoje nós estamos vendo, né, a questão de professores, de faculdades, cientistas, trazendo para nós que a ideia de espiritualidade, o passe e tudo isso, a fé, elas têm trazido muitos méritos, muitos benefícios para aqueles que comungam com essa ideia religiosa e que têm desenvolvido dentro de si a certeza que a fé remove montanhas. Quantos sentem-se muito melhores, mas aqueles que são materialistas, eles não vão compreender e eles não aceitam. Então nós precisamos entender o que Jesus disse, que nós precisamos entender quem são os humildes, porque os humildes, eles humilham diante de Deus e reconhecem a sua superioridade sobre todos nós. É Ele o nosso Criador. E nós nunca, em momentos algum, vemos que aqueles irmãos orgulhosos, envaidecidos no seu saber mundano, conseguem sentir, na essência, a grandeza de Jesus, porque tem tantos que acham que se equipara ao Deus nosso Pai. Então,
Quando nós vimos aí na montagem do Evangelho, douto era sinônimo de sábio. E por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes. Então, os homens hoje, os doutores, os cientistas, cada dia têm descoberto mais os valores que vão atenuar as dores do corpo, mas só os humildes vão conseguir entender a grandeza do mundo espiritual, a grandeza de se tornar um espírito. Então, hoje nós estamos vendo que as verdades trazidas pelo Espiritismo não são aceitas por todos. Alguns incrédulos se admiram e até criticam sobre a doutrina espírita, sem que compreendamos quais são as nossas potências divinas. A razão está em que estes últimos, quer dizer, os incrédulos, que não acreditam, né, que eles possam cuidar, eles possam também ter oportunidade para vivenciar a boa fé. E com humildade, quem sabe, eles poderão sentir a beleza da vida, porque tudo na natureza é o retrato da criação divina. E o poder de Deus se manifesta nas pequeninas coisas, como nas maiores. Então, nós vamos ver que quantas inteligências articularam máquinas que têm nos proporcionado tanto bem-estar. Olha o valor de uma geladeira, de uma máquina de lavar roupa, de um computador. Tudo isso é importante, mas nada disso é mais importante se eu não souber usar. Então, todos esses mecanismos alça para nós uma esperança de progresso que nós também podemos e que devemos melhorar para que nós possamos ajudar aqueles que sofrem, iluminar o pensamento de nossos irmãos, sem que a gente desvalorize os sentimentos. Hoje nós temos tantas vezes escutado as pessoas exaltando as emoções, e as emoções, elas são fugazes, elas são passageiras, elas não se transformam, elas não transformam o espírito. E o espiritismo, ele é o cristianismo redivivo. Então, ele vai restaurando dia a dia em nós um desejo ardente para que a gente compreenda que a Terra é a universidade da alma. E é por isso que aqui estamos, a recordar Jesus, o mestre que nos ensinou com tanto amor, o mestre por excelência, nos trouxe a verdade de uma forma tão simples e nos chama todos os instantes a atenção para que nós possamos vivenciar esta verdade, derramando essa luz que ele emana para todos nós, a fim de que ela possa alcançar o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Ninguém, nós sabemos disso, ninguém com Cristo, como Cristo espalhou na terra tanta alegria e nos convidou a termos bom ânimos. Então, o bom ânimo é justamente esse desejo. E Kardec nos coloca aqui uma questão, nós gostaríamos de fazer essa reflexão com todos. Deus impõe condições e não aceita as que lhes queiram impor. Quem somos nós? Mas às vezes nós fazemos promessas, nós fazemos as barganhas com Deus. Muitas vezes nas nossas promessas nós prometemos tanto, e assim que nós melhoramos, nós cumprimos parcialmente e aquilo passa. E é preciso que a gente, como o Kardec nos diz, escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Então, quantas vezes nós não compreendemos as nossas dores, as nossas provas, e elas são para que nós possamos redirecionar todo o nosso pensamento para Deus
e para que nós possamos vencer a nós mesmos. E aqui o Evangelho nos disse: não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados e incrédulos? Essa é uma pergunta que a gente às vezes faz, mas por que que Deus não mostra para eles que eles estão no caminho errado? Deus nos deu a liberdade, Deus nos concedeu o livre-arbítrio, para que as nossas escolhas fossem declaradas como desejo forte da vontade. E Deus, muitas vezes, toca o coração de todos os seus filhos, mas não são todos que sentem. E não são todos que são destinados a fazer essas mudanças por sua incredulidade, por viver ainda misturado, mergulhado em tantas ignorâncias, em tanto orgulho, em tanto egoísmo mesquinho. Então, nós vamos ver que é fora de dúvida que poderia sim Deus, se Ele quisesse, mas que mérito teria eles e de que serviria eles para auxiliar os seus irmãos em humanidade? E aí nós vamos ver que Kardec coloca aqui entre aspas para nós: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. Quanto isso é importante, amigos. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. O que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles que seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Cedo ou tarde quer dizer hoje ou amanhã. Todos nós teremos a oportunidade de sentir, de vencer os tormentos que carregamos pela incredulidade, pelo descaso e muitas vezes pelo abandono. É preciso que a gente aprenda a reconciliar com os nossos irmãos, pedir perdão a Deus, pois todos nós voltaremos à casa do Pai e muitas vezes na condição de um filho pródigo. Compreendamos essa lição, queridos irmãos, refletindo nos nossos atos, para que a gente possa interpretar com simplicidade, mas com a verdade, tudo aquilo que a providência divina tem nos enviado. Nós convidamos a todos neste instante a elevar o seu pensamento até Jesus, mentalizando a natureza viva, buscando os recursos divinos que ela tem a nos oferecer. Que os espíritos amigos possam nos auxiliar. Amado Mestre, que as bênçãos sacrossantas envolvam os nossos corações, fluidifica as nossas águas, para que ao ingeri-la possamos sentir a força do medicamento que o mundo espiritual está a nos oferecer. Mestre Jesus, olhai por todos os que sofrem e permita que nós, de alguma forma, possamos contribuir com o bem-estar de todos. Que a doce paz, a alegria de viver, seja constante em nossa vida. Irmãos, queridos condiscípulos de Jesus, receba o abraço, a ternura dos nossos irmãos em humanidade.
Recebam o abraço fraterno de todos nós, trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, rogando a Eurípides que sustente-nos hoje e sempre, que assim seja.